Então, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos, uma boa tarde a todos presentes, aqueles que nos acompanham pelas nossas mídias sociais, um abraço fraterno a todos. E hoje nós teremos a grata satisfação de receber mais uma vez aqui o nosso irmão Luiz Alberto, que é um trabalhador aí incansável dessa doutrina maravilhosa, e que também, ele é lá de Guaíba, do Centro Espírita Paladinos de Jesus. Depois ele vai explicar para nós o que são os paladinos de Jesus, e também autor de alguns livros. Luiz, ele já nos trouxe aqui o livro Espírita Amai-vos, que a gente tem na nossa biblioteca, A Psicologia sob o Novo Olhar, e agora ele lança para a gente esse livro, A Caminho da Sapiência, que é uma autobiografia, a jornada de 60 anos, e que ele vai estar, para aqueles que desejarem, autografando o seu livro, nós poderemos adquirir então depois da exposição. Desejo a todos uma boa palestra sobre o tema A Parábola do Trigo e do Joio. Muita paz a todos. Queridos irmãos encarnados e desencarnados, boa tarde. É muito bom estarmos de volta no GEAC, nessa Casa Espírita abençoada, nessa tarde de sábado, onde nós viemos praticar a nossa fé, onde nós viemos encontrar os nossos irmãos de fé, onde viemos estudar e refletir sobre o Evangelho de Jesus e onde viemos também dar referência ao nosso tratamento espiritual. A Casa Espírita, meus irmãos, é ao mesmo tempo lar, escola e hospital. É um lar, porque aqui nós nos sentimos em casa. Muitas pessoas falam que a Casa Espírita é o seu segundo lar. E existem até pessoas que falam que a Casa Espírita é o seu primeiro lar. Aqui nós estendemos os nossos vínculos de família. A bem da verdade, todos somos irmãos em humanidade. Mas a gente não sabe suficientemente ainda conviver com os estranhos como irmãos. Então, a partir do lar residencial, da família, do sobrenome, que a gente se reconhece como irmãos de sangue, quando a gente vai para a igreja, todo mundo se trata como irmãos. Nós, espíritas, chamamos a nossa igreja de Centro Espírita, Casa Espírita. E mesmo que a gente encontre aqui dentro uma pessoa estranha, a gente chama de irmão. É um treinamento para que a gente possa entender que somos todos filhos de Deus, independente de religião e até mesmo os ateus. A Casa Espírita, ela é também um hospital, mas não é um hospital especializado em traumatologia, cardiologia ou outras questões do corpo. A Casa Espírita é uma clínica especializada nas dores da alma. Então aqui o médico é Jesus. E tem a receita e o diagnóstico certinho para cada um de nós. O Evangelho é lenitivo balsâmico para todos os conflitos da vida e para todas as dores da alma. O Espiritismo é Jesus de volta, é o Evangelho redivivo. Existe cristianismo sem espiritismo, mas não existe espiritismo sem Jesus. Então, que possamos, na tarde de hoje, que bom que nós chegamos até aqui, e agora possamos abrir os nossos corações e a nossa inteligência, a fim de que os benfeitores espirituais façam conosco aquilo que diz a música de Zaqueu: faz um milagre em mim. Muitas vezes colocamos na conta de milagres coisas extraordinárias, tipo chover para cima. Porque as pessoas pensam que milagres são aquelas coisas inusitadas e às vezes até querem que as leis da natureza sejam contrariadas para considerar um milagre. E a bem da verdade, os milagres são mais simples. E acontecem milagres em nossas vidas todos os dias. E eu fiz só por provocação essa questão de chover para cima, sabe por quê? Porque a grande parte da chuva que cai nas nossas cabeças aqui no Rio Grande do Sul vem da Amazônia. E lá a floresta evapora. E quando a floresta está evaporando, está chovendo para cima.
E aí depois, com as nuvens chamadas rios voadores, a nuvem chega no Rio Grande do Sul, encontra as camadas de ar diferenciada e chove aqui. Então chove para cima, mas de uma maneira discreta que a gente nem se dá conta. As leis de Deus são perfeitas. E outra coisa, todos nós já vivemos vários milagres em nossas vidas, mas geralmente a gente não se dá conta. E eu vou dizer para vocês, sem medo de errar, os 2 maiores milagres que já aconteceram nas suas vidas e na minha vida até hoje. O primeiro grande milagre que aconteceu conosco foi o dia que a gente nasceu. Isso não é pouca coisa, né? A vida é um milagre natural. E o segundo grande milagre, pasmem, foi o fato da gente ter acordado hoje. Estamos vivos, oh glória! Parece simples, mas não é pouca coisa. E sabe por quê? Porque ontem, sexta-feira, tinha uma pá de gente com planos para hoje. Mas uma boa parcela não acordou hoje, porque o Papai do Céu chamou. E não nos chamou, então vamos aproveitar mais um dia e fazer minimamente aquilo que nós estamos aqui para fazer. Todos nós temos uma missão na vida. Mas eu, por exemplo, eu tenho uma missão na vida. Mas a minha missão não é igual à missão do meu primo, Barack Obama. A minha missão é mais simples, né? Então a gente às vezes quer uma missão assim, sabe, extraordinária, e a nossa missão está embaixo do nosso país. O nosso pai, um filho especial, uma pessoa com dificuldade, um irmão que não se ajeita. E é a nossa missão. E às vezes a gente não se dá conta. Jesus, quando ensinava, ele contava histórias, chamadas parábolas. E as parábolas, elas tinham 2 objetivos principais. O primeiro era, de uma certa forma, facilitar o entendimento das pessoas acerca das histórias que ele trazia sobre o reino dos céus. Então, se ele fizesse isso de forma muito complexa, com palavras difíceis, o povo não entenderia. Então, ele falando por parábolas, ele contava uma história, né? A pedagogia, ela trabalha muito em cima de histórias infantis, tocando o lúdico das crianças, a pureza das crianças. E Jesus contava histórias porque ele mandava a sua mensagem através de uma história chamada parábola. Mas as parábolas também tinham outro objetivo. E o objetivo era mandar a mensagem para o povo de uma forma que as autoridades não entendessem que ele estava desviando o povo dos interesses do governo, da igreja e das autoridades. Então, Jesus falava muito simples e os fariseus capciosos ficavam atentos, fiscalizando para ver se ele ia incorrer em algum erro contra a lei de Moisés. Não é de graça. Quando Jesus contava as histórias, os fariseus saíam rindo, fazendo chacota, e consideravam coisas pueris, sem nenhum significado. Mas aqueles que eram pobres de espíritos e puros de coração entendiam a mensagem de Jesus. Mas os doutos, inteligentes, doutores, fiscais da lei de Moisés, esses não entendiam. Então Jesus passava grandes ensinamentos através das parábolas. Mateus, que era ao mesmo tempo apóstolo e evangelista, e às vezes a gente não sabe exatamente a diferença entre apóstolo e evangelista. Apóstolos eram 12 e evangelistas são 4. Só que dos 12 apóstolos, só 2 são evangelistas e outros 2 são evangelistas, mas não foram apóstolos. Evangelistas são aqueles que escreveram a história de Jesus. Mateus estava lá, junto com Jesus. E João também. Mas Marcos e agora Marcos e Lucas não conheceram Jesus. E mesmo assim escreveram sobre Jesus.
Então, Mateus foi o único que anotou essa história que Jesus contou sobre a parábola do trigo e do joio. E muitas vezes a gente se expressa errado por hábito e fala a parábola do joio e do trigo. Mas o correto é do trigo e do joio, por dois motivos. Primeiro, porque o trigo vem antes. E segundo, porque o trigo é mais importante que o joio. Então, Mateus anotou no capítulo 13, versículos de 24 a 30, a seguinte história. Jesus falou que o reino dos céus é semelhante a um homem que tinha o seu campo e mandou plantar trigo no seu campo. E os homens, os seus servos, plantaram, encheram o campo, a lavoura de trigo. E depois foram dormir. E de noite vieram os inimigos e semearam no meio das sementes de trigo, semearam joio. Joio é uma erva daninha, que é parecido com trigo, mas não tem a semente nutritiva do trigo. Quando começou a florescer aquela plantação, logo os trabalhadores atentos perceberam que estava nascendo joio junto. Então eles foram imediatamente falar com o dono do campo, o patrão deles, e disse assim: Senhor, naquele dia o senhor não mandou a gente plantar trigo? E ele disse sim. E eles perguntaram: mas como é que tem joio no meio do trigo? E o senhor explicou: é que enquanto vocês dormiam de noite, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo. Então os trabalhadores falaram: se o senhor quiser, a gente vai lá agora e arranca todo o joio que está junto com o trigo. E o senhor do campo disse: não façam isso, esperem, porque se a gente arrancar agora o joio, a gente corre o risco de arrancar o trigo junto. Então espera crescer, amadurecer, se desenvolver, e na época da ceifa ou da colheita, aí sim, vocês vão lá e colham todo o joio antes. Amarrem em feixes e botem para queimar. E só depois, então, vocês colhem o trigo e armazenam no meu celeiro. E assim foi feito. No tempo de Jesus, não tinha mercado, shopping, embutidos, enlatados, não tinha indústria. Era tudo da natureza. E os homens e mulheres, a sociedade daquele tempo, vivia da pesca, da agricultura, de alguns trabalhos em couro, tudo ligado à natureza. Então Jesus, quando contava as histórias, ele sempre fazia uma relação muito ligada ao hábito e à região daquele povo, para que as pessoas conseguissem entender, de acordo com seus costumes, a mensagem que ele estava mandando. Ora, então toda a parábola de Jesus, ela tem um significado profundo, que a gente pode explorar de várias formas. Kardec, com a sua sabedoria e a sua capacitação de pedagogo, professor emérito de Paris, na França, na época dele, Kardec fazia então essa garimpagem no meio da mensagem do Evangelho, nas parábolas de Jesus, para poder trazer para a doutrina espírita esses ensinamentos maravilhosos. Então, essa parábola de Jesus sobre o trigo e o joio, ela nos traz vários ensinamentos. Quando eu comecei a falar desse tema, faz uns 2 anos, mais ou menos, que eu comecei a falar mais profundamente das parábolas, em específico esta parábola, eu resolvi pesquisar e entender melhor um pouquinho essa questão da cultura do trigo. E coisa que eu não sabia, eu acabei aprendendo para conhecimentos gerais. Então, eu descobri que a planta do trigo e do joio tem um ponto que elas crescem, que elas são praticamente iguais. E o desavisado, o ignorante nesse campo, nessa área de agricultura, ele não consegue diferenciar o que é trigo e o que é joio.
mas aquelas pessoas que são do campo, aquelas pessoas que são da lavoura, agricultores, e também o povo daquela época que se concentrava mais nessas atividades de campo, sabiam bem a diferença entre um e outro, né? Só que tem um detalhe, na medida que a planta se desenvolve e cresce, quanto mais próximo fica da colheita, mais fácil de diferenciar uma da outra. Mas tem um ponto que o trigo não está pronto e tu olha o joio e é tudo uma plantação só. E qual é a diferença, então, depois que está pronto para aquele que conhece? E aí já começa o nosso aprendizado e as nossas reflexões. Quando a gente olha assim, por cima, uma plantação de trigo e tem joio misturado, a gente percebe uma diferença na altura da planta. De imediato, uma diferença na altura da planta. Tem uma que é um pouquinho mais alta e outra é um pouquinho mais baixinho, que é a outra planta. E uma é o trigo e outra é o joio. O trigo é o bom grão e o joio, é erva daninha. E qual dos dois que é o trigo? Aquela planta que está mais alta ou a que está mais baixa? É a planta que está mais baixa. Aí já vem a primeira lição para nós. As aparências enganam, né? Na sociedade, a gente olha na sociedade e faz um recorte. Quem é que se destaca na sociedade? Né? Quem está por cima da carne seca. Só quem é da minha geração sabe o que significa isso, né? Mas é quem gosta de ficar na crista da onda, né? É a alta sociedade no que se diz respeito à vaidade. Não necessariamente em relação às condições socioeconômicas ou culturais, mas é questão do coração. Então, a gente costuma julgar, a sociedade julga que aqueles que estão por cima são os melhores, são os felizes, são aqueles que se deram bem, são aqueles que acertaram, são aqueles que fazem sucesso, né? Nós somos humanos e o que é bom, todo mundo gosta, até eu. Então, às vezes, somos induzidos a tomar qualquer caminho, às vezes, inclusive, pisando em cima da ética, pisando em cima de valores como a dignidade, para ficarmos por cima. Então, nessa mensagem de Jesus, já vai a primeira reflexão. Aquela planta que está mais baixa é o trigo, e a que está mais alta é o joio. Mas vem a segunda lição. Por que o joio está mais baixo e o trigo está mais alto? Porque o joio está ereto e firme na sua haste da planta, mas o trigo está encarquilhado, está envergado, está discretamente dobrado, a planta do trigo. Vai mais uma lição. Daqui um pouquinho a gente olha aquela pessoa que está ereta, né, com o queixo levantado, e a pessoa que está em melhores condições. E aquela que está mais um pouco envergada, encarquilhada, né? A gente olha, às vezes, e faz o julgamento errado, tipo, se a pessoa está mais arqueada, de repente está infeliz, está triste, está doente, está sofrendo, mas aquela que está de queixo levantado, está feliz, está por cima, está bem. Eu sou profissional da área da psicologia, e a gente trata muito dessas questões no consultório, das aparências, de pessoas que chegam no consultório com um carro de $500 mil, né? E quem olha na rua diz, essa pessoa é feliz, né? Eu gostaria de estar no lugar dessa pessoa. E quando a pessoa está atrás dos bastidores de uma clínica, seja médica, ou da psicologia, ou mesmo do atendimento fraterno na casa espírita, a pessoa abre o coração. E aí a gente percebe que muitas vezes, nem sempre quem está ereto está feliz ou está bem. É a segunda lição. Agora, por que o trigo está arqueado? Por causa do peso do grão. E o joio
não carrega peso, não tem grão. A bem da verdade, aquele que não sabe nada desse assunto, tipo eu, é possível que o homem da lavoura coloque na minha frente 2 punhados de planta e diga para mim: olha, Luiz, um é joio, o outro é trigo. Eu quero que tu diga para mim qual é o joio e qual é que é o trigo. E eu vou olhar e vou dizer: olha, para mim parece igual. E eu corro um sério risco de errar. Só que daí ele me dá a oportunidade de fazer a experiência. Ele pega o trigo, puxa da haste, da espiga e coloca na minha mão. E diz para mim: agora tu esfrega. Aí eu vou lá e esfrego o trigo e ele diz para mim: agora tu assopra. Aí eu esfrego e assopro, vou a casca do trigo e fica a semente do trigo abençoado para o pão de cada dia nas minhas mãos. E depois ele fala: agora faça o mesmo com a outra planta. Eu olho na mão, é a mesma coisa. Ele diz: esfrega. E eu esfrego, parece a mesma coisa. Ele diz: agora sopra. E quando eu assopro, não sobra nada na minha mão, só tem casca. Então, tem muitas pessoas na sociedade que é só a casca. E por dentro não tem nada. Não tem nada no que diz respeito a valores morais, espirituais, de família, de afeto, de dignidade, de trabalho, de fé. Esses valores fundamentais para uma sociedade que deseja evoluir e se harmonizar. Então, Jesus passa essa lição do trigo e do joio para que a gente possa refletir sobre esses ensinamentos. E um dos ensinamentos que vem também é a questão da paciência. Porque muitas vezes nós nos precipitamos, né? E tomamos uma decisão prematura de uma coisa que não está madura, de uma coisa que não está pronta. Aí nós corremos o risco de matar o bom grão. Mas aqui uma pergunta interessante para a gente refletir. Se a gente pudesse olhar na nossa volta e pensar algumas pessoas no nosso entorno, mais perto ou mais longe de nós que a gente convive, e a gente se comparando também, se autoanalisar, e a gente pensar assim: ó, será que eu sou joio ou eu sou trigo? E será que fulano, beltrano e ciclano que eu me relaciono é joio ou é trigo? Vamos pensar um pouquinho sobre isso, onde é que eu me enquadro e onde é que algumas pessoas que eu pensei agora se enquadram como joio e como trigo. A psicologia de Jung, que é a psicologia estudada pela mentora de Divaldo Pereira Franco, Joana de Ângeles, vai trabalhar algumas questões psíquicas, psicológicas dessa área da psicologia. E dentre outros conceitos da psicologia junguiana, ou a psicologia espírita de Joana de Ângeles, a gente vai estudar a sombra. E o que é a sombra? É uma parte que todos nós temos por dentro, escondida dentro de nós. A gente não consegue ver, porque está na sombra. E nós somos induzidos a pensar que o que está na sombra é ruim. E se a gente fosse fazer uma relação com a parábola, poderíamos pensar que o que está na sombra é joio e o que está na luz é trigo. Porque o que está na luz é o que a gente vê. E aqui não necessariamente vai na perspectiva de valores morais, mas na perspectiva de percepção. Então, se eu percebo, está na luz. Se eu não percebo, está na sombra. Tem coisa ruim na sombra também, mas nem tudo que está na sombra é ruim. A gente passa na estrada, viajando para a serra ou para o interior, e a gente viaja de noite e a paisagem é horrível.
Só sombra e escuridão. Inclusive tem placas na estrada que dizem assim, ó, viaje durante o dia, é mais bonito e mais seguro. Então, se a gente vai daqui para lá, de noite, e vê uma paisagem horrível, e é tudo sombra. Amanhã, quando a gente voltar para casa, a gente viaja de dia. E a gente vê coisas maravilhosas na paisagem que já estavam lá ontem à noite, mas estava na sombra. E assim é o nosso psiquismo. E assim é a nossa alma. E assim é a nossa evolução espiritual. Ora, então na nossa sombra também tem muita coisa que a gente ainda não desenvolveu. Numa fala da psicologia, está no nosso inconsciente. Mas tem muita coisa boa no nosso inconsciente. O nosso próprio self, que é o espírito imortal, tem todas as potencialidades divinas para serem desenvolvidas. Olhando desta forma, a gente pode trabalhar a seguinte perspectiva. Tem um momento da nossa vida que nós somos joio. Depende do tempo que a gente está vivendo em nossas vidas. Mas tem outro momento que a gente vira trigo. Porque nós somos imperfeitos, porém perfectíveis. Fomos criados para a perfeição, para chegar na plenitude e na felicidade. Então nós estamos desenvolvendo os nossos grãos sazonado, valorosos, substanciosos da alma humana. Nós estamos desenvolvendo ainda. Então a questão da mensagem de não se precipitar na colheita pode ser pensado quando a gente exige demais de uma pessoa que não está pronta ainda para nos dar aquilo que a gente espera. Todo mundo tem o seu tempo. Nós estamos caminhando. Uns vão na frente, outros vão atrás. Uns chegam primeiro, outros chegam depois. Mas todos vão chegar. Então a gente tem que ter paciência com aquela pessoa que ainda não consegue produzir um bom grão. Porque um dia nós já fomos joio. Um dia nós já passamos aquela fase de dificuldades, de conflitos, de dúvidas. E se hoje nós estamos um pouquinho mais esclarecido, um pouquinho mais adiantado, que a gente não fique jogando pedra e julgando aqueles que nos seguem as pegadas ou que vêm do nosso lado. Por isso que Jesus disse, não julgueis. Aquele que tiver sem pecado, atire a primeira pedra. Então, antes da gente fazer comparações e pensar, eu sou trigo, fulano é joio, ou de repente também eu com a minha autoestima baixa e alguns problemas pessoais, eu pensar que eu sou joio e que o outro é melhor do que eu e é trigo, não. Todos nós estamos a caminho da felicidade. Todos nós teremos as oportunidades. E é preciso que a gente se ajude. A mensagem de Jesus, quando fala do campo do Senhor, é a vida, é a experiência, é a jornada existencial. E o trigo, o que é na parábola de Jesus? É a mensagem do Evangelho, é o bom grão, a mensagem do Cristo, que a gente recebe na nossa terra, que de repente não está fértil ainda, o nosso solo dos nossos corações. Mas estamos caminhando, estamos em desenvolvimento, estamos aprendendo. Né? E quem é o inimigo que vem de noite semear o mau grão? Os desafios da vida, as tentações, as perdições, a corrupção, a falta de fé, a nossa ignorância, a nossa arrogância, a nossa vaidade, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, é a erva daninha, é o mau grão, semeado junto com o bom grão. Tudo isso está em nós. Tudo isso está nesse campo, nessa lavoura chamada ser humano. Nós somos imperfeitos, nós vamos errar. Por conta da humildade, da paciência, todos nós vamos chegar lá. Lembrando que tem muita gente na nossa frente que nos ajudou e pode nos ajudar. Mas tem muita gente atrás de nós que precisa de ajuda e nós temos que estender a mão. A ajuda nós recebemos a começar pelos nossos benfeitores espirituais, o nosso anjo da guarda. Então a mensagem de Jesus está sempre nos
convidando, nos incentivando, nos puxando para que a gente possa crescer, para que a gente possa evoluir, para que a gente possa produzir um bom grão. E eles crescem juntos. Então, na medida que a gente vai evoluindo, a gente vai tirando aquela semente que não é boa, aquela semente que não é fértil, a gente vai tirando. E aos poucos, essa parte sombra nossa vai se iluminando. É por isso que Jesus disse: deixai brilhar a vossa luz. Agora, os desafios da vida é a escola do desenvolvimento espiritual. Às vezes nos queixamos que a vida é difícil, que a coisa é complicada, que tem o sofrimento, tem os conflitos, tem as pessoas no meio do caminho, e a gente fica se queixando. E a bem da verdade, nós estamos aqui para aprender e para evoluir. Os homens e mulheres que balizaram a história da humanidade e constam nos livros de história, nas placas das ruas, nas homenagens de estátuas, essas pessoas verdadeiramente sábias que atravessaram na vida, como Madre Teresa de Calcutá, Mahatma Gandhi, Chico Xavier e tantos outros avatares, espíritos iluminados que passaram na história, nenhum deles teve vida fácil. Quanto mais fácil é a vida, quanto mais fácil é a caminhada, menor são os louros e os valores da chegada. Então a vida, meus queridos irmãos, é uma trajetória desafiadora. A Terra é um mundo de provas e expiações. Nós somos imperfeitos. Estamos caminhando a caminho da luz. Teremos dificuldades, mas ela é que nos fazem crescer. Se nós chegamos onde chegamos, estamos aqui hoje, é só olhar para trás e ver quanta coisa a gente venceu, quanta coisa a gente sofreu, quantos desafios e dificuldades. Mas nós não podemos chegar. Tivemos momentos maravilhosos em nossas vidas. E tivemos pessoas que nos pegaram pela mão e nos colocaram no colo. E tivemos pessoas que abriram portas para nós. A começar pelos nossos pais, nossos educadores, aqueles que nos desenvolveram para a caminhada da vida. A eles devemos gratidão. Gratidão pela vida e pelas pessoas que cruzaram o nosso caminho. Então, que a gente se queixe menos e trabalhe mais. Que a gente critique menos e agradeça mais. Porque a vida é uma bênção, mas é necessário saber viver. Já encaminhando o encerramento dos nossos estudos e das nossas reflexões na tarde de hoje, vou contar uma história para a gente refletir e aprender com a Mãe Natureza. Se a gente observar e copiar a natureza, é batata, não tem erro, porque a natureza é o quadro pintado com a assinatura de Deus. Então, tudo que está em a natureza é perfeito. Nós conhecemos as pedras preciosas chamadas pérolas. Quem produz as pérolas são os moluscos marinhos chamados ostras. Se nós somos ignorantes também nesse assunto, nós somos induzidos a pensar que toda ostra, quando aberta, tem pérola. Mas não é bem assim que a banda toca. Tem ostra que não produz pérola. Os caçadores de pérolas conhecem meticulosamente a diferença entre uma ostra que produz pérola e outra que não produz. E como é que se dá a produção de pérola dentro do corpo da ostra? A ostra é mais uma das obras-primas do Criador do universo, de Deus, nosso Pai. E a ostra tem um organismo perfeito. É um animal, mas tem organismo que nem os humanos. E a ostra também se alimenta de pequenos micro-organismos marítimos. E a ostra tem boca e tem um tubo digestivo muito sensível. Então, se a ostra, porventura, engolir um grão de areia, ela pode ter
o seu estômago destruído pelo grão de areia. Mas o Papai do Céu criou um mecanismo de defesa imunológico para a ostra, assim como criou para nós também. Então, quando a ostra engole um grão de areia, ela solta do seu estômago uma espécie de gelatina, uma enzima gelatinosa chamada nácar ou madrepérola. E essa gelatina, essa enzima que a ostra libera, envolve o grão de areia. E envolvendo o grão de areia, evita que o grão de areia rasgue o estômago da ostra. Só que nessa relação da sílica, a origem mineral da areia, com o nácar, que é a enzima da ostra, acontece uma reação química. E essa reação química, ela vai formando a pérola ao longo do tempo. Só que a ostra fica com prejuízo, fica com uma grande cicatriz no seu estômago. E essa cicatriz é exatamente onde se acomoda a pérola em desenvolvimento. Então, quando o caçador de pérola ele abre a ostra, ele observa se a ostra tem cicatriz. Se ela não tem cicatriz, não tem pérola. Mas para produzir pérola tem que ter cicatriz. O nosso corpo e a nossa vida na Terra somos como que ostras de Deus. E a nossa alma são as pérolas. O sofrimento, as dificuldades, os desafios da vida é aquilo que a gente passa para se transformar em pedras preciosas. E mais lá na frente, a gente vai entender a mensagem de Jesus quando diz: vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Mas para isso é necessário deixar brilhar a vossa luz. Que Jesus nos abençoe. Muita paz, meus irmãos.